quando vocês quiserem aprender a ilustrar, eu vou ser bem específica aqui com o esquema da ilustração, porque é o seguinte, tá? Ilustração envolve em criar uma imagem que não existe ainda, né? A gente chama, vulgarmente, desenhar de imaginação. Tem vários recursos para o seu desenho de uma coisa que não existe ficar bem sucedido, né? O que a gente estuda para a gente chegar no desenho de imaginação bem sucedido? Eu tô pontuando isso porque, assim, ó, tem muita gente que vai fazer o desenho, tem muita gente que vai fazer a pintura, que vai fazer a imagem, né? Baseado numa referência. Tem alguns artistas, eu costumo citar um cara chamado Howard Lyon, né? Adoro demais o trabalho dele, o Howard é fantástico, tá? E o Howard Lyon, ele é um cara que o processo de produção dele envolve a produção da referência. Então ele vai fazer o planejamento da imagem, né? Ele vai fazer aquele esboço de planejamento que a gente chama de thumbnail. Com o thumbnail, ele vai contratar modelo, ele vai iluminar o estúdio, ele vai alugar os props, saca? Ele vai alugar as coisas que você usa para fazer o cenário, vai tirar foto, vai pegar todas essas fotos, levar para o seu programa de edição, fazer a montagem, e aí ele vai fazer a pintura daquela montagem de referência que ele fez. Entende? Então, nem sempre o processo vai ser vou desenhar de imaginação. Mas normalmente a galera que vem atrás dessa ilustração que eu faço, né? Essa ilustração mais de games, ela é o pessoal que quer desenhar de imaginação mesmo, tipo, Sula, eu quero desenhar o Wolverine de cabeça. Então, o que a gente precisa estudar, tá? Qual é a primeira dificuldade que a gente tem quando a gente começa a estudar arte, tá? Você tem esferas diferentes. Você tem... eu vou dar um exemplo mais nerd possível aqui. Você, gamer, né? Já jogou aqueles joguinhos que tem árvore de habilidade? Existem árvores de habilidade diferentes, saca? Você tem que subir todas elas. Você tem que fazer seu build. E nisso que você tem que fazer seu build, tá? Uma das habilidades mais importantes que você pode desenvolver nesse meio tempo é identificar o que tá dando problema. Então você fez um desenho, você fala, no início, né? A gente olha e fala assim, tá ruim, tá torto, tá esquisito. E a gente fica meio que cutucando, tentando encontrar o que tá errado, mas você não sabe identificar o que tá errado. Então assim, ó, eu vou separar em habilidades, eu vou separar em árvores de habilidades, tá? E a primeira coisa que você vai fazer quando você estiver estudando arte é tentar identificar aonde está o problema, tá? Porque quando você consegue identificar onde está o problema, você consegue consertar muito mais fácil. Para todos vocês aí que já tentaram fazer uma ilustração, quando você chega lá no final e nada tá dando certo, né? Você entra com essa coisa do vou pegar um Liquify, vou dar um Ctrl T, você fica tentando ajeitar para sempre. E aí a imagem fica diferente do que você tinha planejado. E ainda não tá certo, ainda tem alguma coisa te incomodando e você não sabe o que é. Quando isso acontece, tá? Eu quero incentivar vocês, consertem sim, mas eu quero que vocês tentem identificar em qual fundamento o problema está acontecendo, certo? Então, quando você começa a estudar arte, qual é a primeira dificuldade que a gente aprende? Você está aprendendo 3 coisas ao mesmo tempo. E essas 3 coisas, elas são fundamentalmente diferentes e você não sabe dizer qual é o problema, tá? A gente tem a parte da teoria. Eu não planejei muito como é que eu vou fazer esse diagrama, então segura na minha mão aqui que isso vai ficar uma bagunça, depois a gente acerta e faz design bonitinho, né? Mas a gente tem a parte da teoria, né? A teoria é onde tem como desenhar, né? Como que você faz perspectiva, como que você faz sombra e luz, como você faz, tá? Normalmente, aqui dentro da teoria aqui, né? Vou pegar um pincel que varia um pouquinho menos aqui. Vai ter o tal dos fundamentos. Mas não é só isso que você estuda. Tem outras 2 árvores de habilidade que você está estudando ao mesmo tempo, tá? Que você normalmente não dá tanto crédito para ela quanto você devia. Que é a árvore da ferramenta, tá? Então assim, ó, você fala, vou começar a estudar arte. Você abre um programa que você nunca abriu na sua vida, você não tem ideia do que fazer com ele. Então, no início, é muito comum, por exemplo, o pessoal ficar na busca infindável pelo pincel perfeito, como se fosse o pincel que desenhasse.
E aí tem toda aquela dica que o pessoal dá, do tipo, não, é só o pincel redondo. No início, não se preocupa com o pincel. É uma boa dica, porque não é o pincel que vai desenhar por você. O problema não é o pincel. Você não tá conseguindo ficar com o acabamento que você quer, porque você ainda não sabe pintar. O seu problema tá aqui, ó, tá na teoria, não tá na ferramenta. Mas você tá tentando aprender a ferramenta, né? Um dos motivos pelo qual o pessoal incentiva para você começar no lápis é porque o lápis você já sabe usar, né? Mas você pode vir e aprender Clip Studio Paint, né? Você pode vir aprender Photoshop, Ibis Paint, que seja. Mas nesse momento, eu quero que você entenda que a ferramenta é outra coisa que você está praticando, tá? A outra esfera de habilidade, a outra árvore de habilidades que a gente tem para praticar é a motora. O que é a árvore de coordenação motora? É literalmente a sua mão te obedecer, tá? Essa coordenação motora, ela tá vinculada à ferramenta. A gente tem uma correntinha que liga as duas ali, mas elas ainda são coisas independentes. Então, se vocês já pegaram qualquer coisa do Peter Han é um cara que desenha à mão livre, direto na caneta, né? E ele tem um curso chamado Dynamic Sketching, né? Esboçando dinamicamente. E se vocês cutucarem, vocês encontram esse curso, tá? Ele tem vários exercícios que é, por exemplo, pega aqui e aí você vai vir e você vai fazer uma elipse. E o primeiro desafio é que a sua elipse fecha. Você vai vir aqui e você vai começar a praticar até a sua elipse... Ó, já começou a melhorar, ó. Você vai começar a aquecer a mão até a sua elipse fechar direitinho, saca? Isso é coordenação motora. Isso é o controle manual da sua mão. Essa coordenação motora, ela vai ser influenciada pela sua ferramenta. Então, tipo, a prática que você tem para desenhar numa Bic é diferente da prática que você tem para desenhar num lápis, que é diferente da prática que você tem para desenhar num pincel. Tem algumas coisas que são mais gerais. Quando a gente começa a desenhar, o pior hábito que você tem é que você começa com o pulso apoiado na plataforma, né? Então você está desenhando na prancheta, você apoia o pulso na prancheta, você apoia o pulso na mesa, e aí você limita o tamanho da linha que você consegue fazer. Então as pessoas desenham assim, ó, porque a linha que ela consegue fazer é pequena. Então a primeira coisa que você tem que aprender a fazer é levantar a mão e desenhar com o cotovelo, porque de repente a sua linha fica grande. Mas fazer essa transição aqui precisa de prática deliberada. Quando você começa a fazer intencionalmente esse exercício de coordenação motora, seu desenho começa a parecer mais limpo. E aí, controlar o pincel fica mais fácil, controlar a tablet fica mais fácil, controlar o lápis fica mais fácil, certo? Então, ó, são essas 3 árvores que a gente vai usar para praticar, né? Quando você está começando, parte do problema é que você está fazendo essas 3 ao mesmo tempo. Você não sabe o que é o que, você não sabe onde que conserta problema. Então, assim, ó, nesse momento, pega e desenha. Começa a prestar atenção no que faz diferença da ferramenta. No que faz diferença do programa. Às vezes você vai preferir, você tá com Clip Studio, né? E aí você prefere desenhar no Krita. E tá tudo bem. Desenha no Krita, pinta no Clip Studio. Ou o contrário, desenha no Clip Studio, pinta no Krita. Tanto faz. Mas eu quero que você preste atenção em como essas ferramentas influenciam o resultado. Não é só aprender o que é layer, o que é camada, o que é curvas, o que é níveis. Não, não, não. Presta atenção na diferença que a ferramenta faz no resultado, tá? Vocês sabem que eu sou ilustradora digital, mas durante muitos anos eu fazia meu esboço à mão, porque eu conseguia fluir melhor no papel do que na tablet. Com o tempo, depois de eu pegar a tablet de tela, eu consegui ter a mesma fluidez no desenho na tablet de tela. Mas no início, enquanto eu tinha tablet de desenho sem tela, né? Eu fazia muito desenho no papel e escaneava. E tá tudo bem. Eu quero que você use a ferramenta que te dá o melhor resultado. Você vai começar a fazer escolhas. E para mim, muito importante nessa parte da arte é você fazer escolhas conscientes. Pode ser porque você gosta mais. Pode ser porque você está procurando um processo diferente. Mas que você faça escolhas, que você não se sinta preso a um programa, a uma ferramenta, a uma coisa específica, que você aprenda a controlar.
E aí você vai ver que coisas do tipo assim, desenhar direto na caneta, né? E praticar a linha longa para você conseguir ter esse tipo de controle, você vai ver quando você voltar para tablet, quando você voltar para caneta digital, isso vai transferir. Por isso que eles são, ele depende da ferramenta, mas eles são árvores de habilidade diferente, certo? Então, na parte da coordenação motora, tá? Eu quero que vocês entendam que não vai ter muita teoria aqui. Tem que fazer com frequência. Eu vivo usando o exemplo, né, de que você tá lá no seu time de basquete e se você quer performar bem no jogo, você vai ter que fazer aquele 100 arremesso à cesta antes do jogo, para aquecer, para melhorar a precisão, para aprender como é que faz o arremesso à cesta. Se você só fizer arremesso à cesta durante o jogo, você vai levar uma eternidade para conseguir ficar bom em arremesso à cesta, porque você está fazendo muito pouco arremesso à cesta. Então, quando vocês forem praticar a parte motora, procura os exercícios do Peter Han, né? Esses exercícios não são dele, eles são exercícios clássicos, mas ele fez a versão em vídeo que está disponível para a galera, e só de você ver a tabelinha você vai entender do que ele está falando, tá? É um excelente lugar para começar o exercício. Mas o mais importante aqui, galera, é desenhar em volume. Vocês não vão desenhar para o desenho ficar bom. Eu não quero que vocês se preocupem em vocês terem um sketchbook bom. Em tipo, putz, mas Sula, se no final do dia eu tenho um desenho ruim, eu fico me sentindo mal. Se sinta bem que você colocou mais um estudo na pilha. Você, sabe, o de hoje tá pago, lá da galera da academia? Pega esse para você aqui também. Fiz o meu exercício, pratiquei boa postura, pratiquei boa caligrafia na pintura, sabe? Para você conseguir fazer, por exemplo, eu tô com um pincel aqui que ele tá variando pouco na pressão, né? Mas eu tenho esse aqui que varia bastante, e um dos exercícios que a gente faz de coordenação motora é esse aqui, ó. Esse pincel, ele vai desde o bem fininho até o bem grosso, né? Então, olha só, você vai fino, volta grosso, vai fino, volta grosso, vai fino, volta grosso, tá? Isso é do pessoal que faz lettering, esse exercício é maravilhoso. Se vocês tiverem caneta bico de pena, esse exercício é da caneta bico de pena e dá para fazer na tablet sem problema nenhum. Você sabe que você foi bem sucedida se você der um Ctrl+Z e sumir ali inteira. Entende? Você não quebrou ali em momento nenhum, você só controlou a pressão. E aí o controle da pressão tem que ser controle da pressão, saca? Então, esse tipo de exercício, você tá sem saco de desenhar, você tá sem saco de sentar e pensar nisso tudo. Obrigado pelo superchat. Você tá sem saco? Literalmente, abre uma pasta, pega uma folha de papel de impressora, abre uma imagem nova no seu programa de pintura e vai desenhar elipse, vai desenhar cubo. Você tá sempre praticando, você tá praticando a parte motora, você tá praticando a parte de forma, sabe? Não precisa ser um desenho que vai virar peça de portfólio. Então é muito importante focar no volume. Você tá fazendo arremessos à cesta. Nem tudo precisa ser jogo oficial. Desapega. Você vai fazer muito desenho ruim. Quanto mais rápido você fizer esses desenhos ruins, mais rápido você chega nos desenhos bons. Então, volume, coordenação motora, usar essas ferramentas é volume de prática, tá? Horas, bunda, cadeira, certo? Você assistiu um corte da minha live. Se você curtiu o que você viu, não esquece de dar like, dar subscribe. E se você quiser apoiar a gente financeiramente, a gente tem um Apoia-se ou você pode se tornar membro do canal. Tá todas as opções aqui embaixo. Se você quiser participar da live e fazer perguntas, é toda quarta-feira, 19 horas. Te vejo lá.